falar um pouquinho dele, né? Tocar uma música dele. Vamos, então começamos assim, pessoal. Com Berimbau e Gesiel. É isso aí, diferente dos iguais. Diferente dos iguais. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pé Rachado Podcast. Né, Renato? Eu sou o Emanuel Dalbi. É isso aí, turma. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, Gesiel, seja bem-vindo ao Pé Rachado. A gente agradece por você ter vindo aqui participar aqui da nossa conversa, trocar uma ideia, bater um papo sobre o esporte, sobre a dança, sobre o jogo, né? Gesiel é cantor, capoeirista, compositor, instrumentista, professor. Rapaz, o homem tem um currículo grande. Luta pra sobreviver, né? Que é isso, sempre modesto, né? Sempre modesto. Sempre batalhando nas causas sociais também. Sempre à frente de muitos projetos, Gesiel. Muito importante Então, no dia de hoje. Falar sobre muitas coisas aí, que Gesiel é 1001, né, Gesiel? Bombril, né? Você é bombril, Gesiel? Opa, cuidado, hein? Esse Gesiel é uma figura. Tá demais, Gesiel trouxe um monte de instrumento hoje pra mostrar pra gente, né, Gesiel? Trouxe aqui hoje. Um monte, trouxe... Vamos fazer uma banda hoje aqui. Um violão, berimbau que ele tá segurando agora aí. Quem não conhece esse instrumento é bruto, né, Gesiel? O que é esse instrumento aí, Gesiel? Esse aqui é o instrumento há mais de 5.000 anos atrás, quando o homem descobriu o arco. E aí eu vou desmanchar ele aqui um pouquinho para mostrar, para falar um pouquinho desse instrumento e desmistificar, assim, às vezes o que as pessoas pensam, né? Se eu olhar dessa maneira aqui, eu já percebo o arco, né, da flecha. Quando o homem descobriu que o arco ele produzia um som, né? E aí talvez encostou, usou uma madeira oca, ou talvez colocar aqui na mesa aqui, ó. Ele já produz um som. Então é um instrumento que ele é mais antigo que a própria capoeira. Alguns livros, historiadores falam que lá no Egito Antigo já existia o berimbau, e a gente vê que são pesquisas, vários livros que foram publicados e artigos universitários da universidade já relata a história desse instrumento, assim. E ao longo do tempo existe toda uma história que às vezes é esquecida. Quando a gente olha para ele, essa simplicidade, ele tem uma grande gama de viagem ao tempo. Então, quando a gente olhar para o berimbau, a gente está vendo o primórdio da guitarra, ao pai de todos os instrumentos de corda, né? Depois eu vou mostrar o violão aqui. Quando você vê lá alguém solando, né? O Van Halen, ou seja lá nas bandas Iron Maiden, ou seja no sertanejo, você perceber alguém tocando a guitarra, você vai ver alguém... você está vendo o princípio ali do berimbau, né? Lógico que depois foi evoluindo até chegar na guitarra, né? A gente fala um pouquinho que o Pitágoras também pegou a ideia da questão do tom, ali os trastes, né? Vai subindo, ó, cada hora vai aumentando o tom. Então o berimbau tem essa coisa do tribal, o mundo tribal, que está dentro da sociedade até hoje, dentro dos ritmos, né? Tem muitas histórias de como ele entrou na capoeira, né? E uma delas é a respeito... Foi quando a capoeira foi criminalizada, e aí aconteceu um fato muito interessante. Duas datas importantes. 1888, a abolição, né? Pela princesa Isabel ali, forçada e tal. Aconteceu a abolição da escravatura, e em 1890, você vê pouco tempo, né, mano? A capoeira foi criminalizada. Por quê? Devido ao fator de ter um grande exército de pessoas, exímios lutadores, né, da própria capoeira, ter liberado um exército de pessoas. Antigamente, antes da própria abolição, muitos capoeiristas escravos foram lutar na Guerra do Paraguai e conseguiram se dar bem por conta da capoeira. E aí uma das possibilidades, existem diversas histórias,
Já conversei com pessoas que, mestre da Bahia, o mestre Lua, outras pessoas, não se sabe ao certo quando que ele entrou na capoeira, né? Mas uma das possibilidades foi lá em 1890, foi que as pessoas estavam ali em Rio de Janeiro, e uma coisa interessante, que eu vou abrir um parênteses aqui, é que a capoeira ela estava em todo o território, todo o litoral brasileiro, do Maranhão até o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro ali, existe essa possibilidade. Alguns livros contam essa história, que a capoeira ela já era praticada. Então estavam ali as pessoas no cais da Bahia, tal, era proibida. E esse instrumento ele foi trazido pelos escravos, ele era utilizado antigamente para venda de doce, ou ele é um vendedor ambulante, frango, colocava aquelas, a gente fala uma canga com um monte de animais e saía tocando, né? A gente vê hoje, geralmente, ou se via muitas pessoas, quando vende doce, a pessoa sai com um triângulozinho. Você já viu uma pessoa vendendo doce? Sino. Então ele com um sininho. Então ele era usado como venda, né? E as pessoas utilizavam dessa maneira. A capoeira estava sendo usada ali no cais, ali, os mestres ali estavam jogando capoeira. E qual que era a forma da capoeira? A capoeira era criminalizada. Quando a polícia vinha, ele pegava, ficava alguém na esquina e dava um sinal. Inclusive, surge um toque que chama cavalaria por conta do andar dos cavalos, né? Que é esse toque aqui, ó. E esse toque fazia com que as pessoas se dispersassem e assim, a polícia está chegando, a pessoa dava o sinal. E aí alguns mestres contam que a capoeira, ela foi aos poucos, o berimbau foi inserido na capoeira na roda. Porque alguns livros, alguns desenhos de pintores franceses que teve aqui no Brasil, na época do Império, Rugendas, ele fez uns desenhos e viu a prática da capoeira, registrou através de pinturas, e não havia o berimbau ali na roda da capoeira, ali os negros jogando e tal. Então, assim, existe uma história. Quem sabe lá na frente a gente vai descobrir isso, né? Beleza? E a sua visão em relação a isso, professor? Você acha o quê? A minha visão em relação a isso é que a gente tem que desmistificar, né? O preconceito é um instrumento que, talvez por ser da capoeira, a capoeira aí existe o preconceito, existe essa forma de marginalizado, né? E é um instrumento que você tem o princípio da guitarra, o primeiro auá. O auá, para quem não sabe, é um multi-efeito, um pedal de guitarra que ele dá um som, uau, uau, ele aumenta. Vou representar aqui com o berimbau, ó. Esse efeito. E aí foi inserido na capoeira ele foi inserido para os toques, né? Muitos mestres, como o próprio mestre João Pequeno, mestre Canjiquinha, mas tem um mestre mais antigo, Pastinha. O mestre Pastinha foi um dos que propagou a capoeira na Bahia, e também teve o mestre Bimba, muito conhecido. Eles eram excelentes músicos, então eles trabalhavam até a afinação dos berimbais, né? Então existiu essa instrumentalização, né? As chamadas charangas, tal. E o mestre Pastinha, ele era músico, ele sabia muitas coisas. Um fato interessante que eu levo para a sala de aula, quando eu tenho oportunidade de dar uma aula de artes, é justamente falar a respeito desse instrumento, que é um instrumento hoje inserido dentro da nossa cultura brasileira, que é tocado, levado para todo o planeta, né? Em todo lugar as pessoas conhecem a capoeira,
Então a visão é de você propagar a língua portuguesa, capoeira, e também desmistificar, assim, que a capoeira veio da Bahia, né? Como eu disse, já tem registro que a capoeira no Brasil Império, ela era praticada em todo o litoral, e isso traz o quê? Por que a capoeira do Rio de Janeiro, de outros lugares, com aquela perseguição que eu falei, a criminalização da capoeira, Código Penal, aproximadamente 50 a 70 chibatadas, estava lá no Código Penal, e 1 ano de prisão. Por quê? Muitos políticos... Para quem tocasse berimbau. Para quem jogasse capoeira, fosse pegando... O berimbau, ele foi... Ainda não estava fazendo parte da capoeira. Ele foi inserido nesse momento como um código para falar, a polícia chegou, vamos dispersando aí, vazou. Então, assim, a galera começou a utilizar isso. E isso é bom explicar porque a capoeira ela foi ficando em redutos. E assim, dentro da Bahia, por exemplo, Salvador, a maior concentração de negros, né? Depois da África, capital lá, né? Teve até uma americana lá, Condoleezza, eu esqueci qual que é a função dela lá, mas alta patente, ela é do governo americano, ela veio conhecer Salvador por causa dessa concentração negra. E muitas coisas ficou concentrada ali na Bahia, por isso que a capoeira ela ficou forte lá. Por quê? A concentração as pessoas faziam clandestinamente, até Getúlio Vargas chegar e querendo... Essa é uma ideia bacana. Getúlio Vargas chega e quer nacionalizar, ele quer colocar as coisas boas que os brasileiros vão chegar, vão colocar que o Brasil tem. E justamente ele vai atrás do mestre Bimba e convida ele, porque ele era um famosão que ganhava muitas lutas. O engraçado é que, mesmo a capoeira sendo proibida, alguns livros contam que havia muitas disputas, né? Duelo. Hoje a gente tem o Vale Tudo. Então, o mestre Bimba, ele num desses duelos, né? Nessas lutas, um campeonato, vamos dizer, né? Aí você imagine qual que eram as regras, né? Hoje existe regra. Mas o mestre Bimba, ele ganhou. Tem até uma música que fala: foi no clarão da lua que eu vi acontecer o capoeira e o jiu-jitsu e o capoeira vencer. O mestre Bimba ele ganhou esse concurso, que ele ficou famosão até o presidente Getúlio Vargas procurar e mostrar para ele uma coisa, chamar ele para ele ensinar nas universidades, né? Ensinar a capoeira. E aí que vem uma coisa que a gente vai decorrer no assunto, né? Daí surge, o mestre Bimba não chamou de capoeira, porque até então capoeira era crime. Chamou de luta regional baiana. E aí depois o mestre Bimba, ele coloca um pouco da base do karatê, levanta, traz as vestimentas, que é o abadá branco, camisa branca, influenciado pelas lutas orientais, que é o karatê, usa-se branco, né? Colocou as cordas ali para diferenciar, mas de outro ponto, o mestre Pachinha saiu com a sua simplicidade da capoeira Angola, né? Continuou com a capoeira Angola, que é sem uniforme, sem corda, e aí surgiu assim essas duas maiores direção da capoeira. Hoje a gente tem a capoeira Angola e a capoeira regional. Então, assim, são coisas bem interessantes que a gente, às vezes, fica... Não conhece, né? Não conhece, não chega conhece. Pra gente, né? Faz quanto tempo que você pratica, professor? Olha, eu iniciei em 94, aqui no Araés, com o contramestre Chum, aluno do grande mestre Sombra. Um abraço aí pro mestre Grande Sombra, né? Sombra. É o mestre mais antigo, né? Mais velho, né? Ou mais antigo aqui. Mais experiente. Mais experiente. Em atividade, jogando capoeira. Então o mestre Sombra, ele ensinou muita gente aqui. Quem sabe trazer ele aqui também no podcast, qualquer dia. Fica o convite pro mestre Sombra. Então, assim, eu comecei na escolinha com o contramestre Chum, 94, 98, 90. Aí a gente dá aquela paradinha, mas sempre quando a gente escuta o berimbau, a gente quer voltar.
E aí eu fiquei um tempo parado, mas aí eu voltei no ano... A gente dá aquelas voltinhas, vai e volta, né? Mas aí, assim... Só o pessoal entender, antes do senhor parar, o senhor só praticava ou já dava aula? É isso que é interessante. Você puxou uma coisa muito interessante. A gente vai entrar no lado da educação aqui. Se o senhor quiser deixar um pouquinho pra mais tarde, já fala de educação. Pegou Não, num já ponto fala interessante. agora. Você pegou num ponto interessante. É um ponto interessante. Que foi uma das minhas teses, um ponto alto do meu TCC. A capoeira, ela te ensina... Seu TCC foi sobre capoeira? A capoeira. A capoeira é a aprendizagem da capoeira. O que acontece? A capoeira, você aprende e também você é obrigado... Naturalmente, você vai ensinando. Então, eu cheguei à terceira corda, na capoeira regional, quando eu peguei a terceira corda, mas eu já puxava treino, quando o professor não estava, você pegou ali a segunda corda, você já vai corrigindo alguém. Então, naturalmente, a capoeira ela vai te formando professor. E foi aí que eu já dava aula. Cheguei a dar aula ajudando os professores, tudo lógico, com a avaliação dos professores. Foi aí que eu descobri a vontade. O grupo, lá não tinha muita gente que tocava berimbau. Uma necessidade de ter uma musicalidade, às vezes era um som ali de capoeira, e foi com esse intuito eu pedi de amigo oculto um berimbau, né? O pessoal ali ficou até meio estranho, né? O que você quer com esse instrumento? Primeiro foi uma coisa engraçada assim, né? Eu não contei para minha mãe sempre da igreja, e aí eu fui na capoeira escondido, tava perdido na rua, assim... a gente era muito... jogava fliperama, né? Você chegou dessa época de ser... Demais. E pra jogar, eu cuidava aqui de carro aqui em frente do... Hoje é Compra, mas era modelo, né? Eu pegava R$1 ali, 2, 3, um dinheirinho ali, ia gastar no fliperama, jogar, fazer o povo chorar lá, né? Entrava com uma ficha lá e arrancava todo mundo ou perdia. Muitas vezes eu fiz a pessoa desligar a máquina. Mas enfim, a capoeira foi... Ele era o rei do fliperama, rapaz. Era conhecido aqui, rapaz, bruto. Araizão? Nem tanto, né? Diz que ele era o brabo daí do fliperama. Ele chegava, o pessoal até tremia. Não. Nem tanto. Tinha muita gente boa, né? Mas enfim, é uma coisa engraçada. A capoeira me fez sair um pouquinho da rua. E aí eu fui escondido da minha mãe depois de um mês. Depois de um mês você praticando, não tem como. Então ela trouxe essa formação de aprender. Foi o primeiro instrumento. Por isso que eu trouxe esse instrumento. Porque foi o primeiro instrumento que eu aprendi. E também foi o primeiro instrumento que eu comecei a ensinar. Então, como eu tinha muita vontade de tocar, o que aconteceu? Eu comecei... aprender e tocava todo dia, e aí surge a necessidade. A capoeira, ela te ensina a também ensinar, porque aí tem uma coisa interessante, porque se você ficar só tocando, você não joga, e aí se você não joga... Eu acho que é um esporte coletivo, né? A gente pode dizer isso? Sim, com certeza. Com certeza. Se você não joga, o que acontece? Se você ficar só tocando, você não vai desenvolver o jogo, né? A sua... Mas quem toca é só o professor? Não, todo mundo pode já começar a tocar e assim... Pode chegar lá, o cara pega seu berimbau e vai tocar. O professor geralmente, hoje o professor tem a aula de musicalização. Ele te ensina o pandeiro, ele te ensina o atabaque, ele te ensina a tocar. E aí foi que eu descobri uma coisa interessante. Tudo que eu sabia, eu passava para outro colega, para ele tocar. Aí todo mundo ia passando para outras pessoas. E foi o primeiro instrumento que eu comecei a ensinar. Descobri a vertente de dar aula ali. Só que assim... É um instrumento difícil, Gisele? Não é instrumento. É um instrumento assim simples, mas lógico. Onde as pessoas mais pecam é porque já chegou um colega meu na faculdade, assim, foi um caso engraçado, curso de música, aí eu tocando berimbau lá, e a pessoa, paz, eu quero saber que instrumento que é esse aí. Eu comecei a dar risada, né? Porque pra mim é natural, é um instrumento... O que é um berimbau? Um arame
acabasse um pedaço de pau, né? Mas aí que surge da simplicidade, né? Entrou o cachixi e aí o som acontece, né? Mas Canta, mãe, Renato, canta, mãe. vai lá, Renato, relembra uma aí. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou dizer minha mulher, Paraná, capoeira, me chamei. Paraná, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paraná. E tinha uma assim também que a gente... Qual outra? Bem Angola. a gente pode falar disso também, né? Que, pra quem não sabe, quem nunca praticou capoeira, são 3 tipos de berimbau na roda, né? Sim, 3 tipos de O berimbau. senhor pode falar um pouquinho das diferenças aí? Sim. Esse aqui ele pode ser viola, a violinha, ele pode ser considerado, mas ele é um médio, né? O violinha, ele é o berimbau agudinho, né, que precisa. E aí tem o viola, que é o médio, esse aqui também pode ser. E aí tem um violão mais grave. Umas pessoas chamam ele de gunga, né? Ele tem um som mais berra. Outras pessoas chamam de berra-boi. É maior também. É maior, sai um som. Geralmente são os mais antigos, pode dizer que ele fica no meio, né? No meio. Ele que começa, não é? Ele que puxa O jogo, roda, né? o jogo, né? Mas também é porque assim, depende muito dentro da academia, dentro do grupo, às vezes vai ter uma roda simples. Então, é uma coisa natural. Às vezes o mestre ele vai ensinar, ele vai dar o gunga para o aluno. Se o aluno já desenvolveu no treino, ele vai passar. Por quê? Para o aluno ter segurança. E já nos grandes eventos, geralmente quem vai estar no gunga ali são as pessoas mais experientes, né? Hoje tem a capoeira Angola, que é a capoeira tradicional. Tem o grupo que eu participo aqui na UFMT, né? Supervisão do mestre Olavo, pessoal conectado com o pessoal lá da Bahia. Tem o grupo do mestre, recentemente, Guaxinim. Tem o pessoal também de outro lugar, tem o Regis que está conectado. Tem a capoeira regional antiga, que é o mestre Sombra aqui. E tem a capoeira contemporânea, que foi um planejamento lá do mestre Camisa, né? Do grupo Senzala, quando ele pertencia, que estilizou a capoeira. Ela colocou o movimento e assim vendeu com a capoeira vendida assim no sentido de produzir, de ganhar dinheiro, tal, uniformizada, todo mundo padrãozinho de ginga, né? É uma coisa interessante, né? Há essa discussão de qual é a melhor, né? Tem vários grupos hoje de várias graduações. Eu particularmente prefiro a Angola porque é a capoeira raiz, é a capoeira mãe de onde tudo começou, né? E assim, tem o princípio de você aprender ali, você vai se tornar mestre. Quem chama você de mestre são as pessoas. Você não forma mestre na capoeira, é o tempo. O quanto você está praticando, você vai ter alunos que são iniciados bem lento, devagar em certos momentos, mas logo ele já desenvolve, né? E quem joga capoeira Angola joga todas as capoeiras, né? Agora quem faz a contemporânea, ela já é complicada um pouquinho, né? Um pouquinho estilos diferentes. Mas e Angola é muito bonito de se ver o jogo, é um jogo mais lento, né? Sim. Assim, é um jogo... Você puxa assim, tem um molejo, né? A gente pode dizer. Por que isso, né? Aí a gente vai... Quando uma criança nasce e aí ela começa desenvolvimento, ela não é igual o pré-A, né? O coelhinho já nasce e já sai correndo. Então, é justamente por isso que eu gosto da capoeira Angola e foi onde eu tive o entendimento. Tudo começa lento, devagar,
para você pegar e ter o seu reflexo, né? Eu vi uma reportagem quando Ayrton Senna ainda era vivo, né? Uma reportagem muito interessante, que os pilotos de Fórmula 1, eles treinavam reflexo. Então, assim, não é de um dia para noite que você vai pegar um reflexo, já vai começar tudo rápido. Então, a capoeira Angola, ela tem esse formato de começar lento para você desenvolver o seu corpo, né? Você desenvolver a sua ginga, cada um tem a sua ginga. Alguns mestres falam mandinga, né? Mandinga no sentido assim de ter a sua malandragem, né? Qual que é o seu jogo ali, opa, eu vou e não vou, né? A capoeira resume em duas coisas. Você negar, o que é isso? A pessoa te ataca, você desvia e você faz o contra-ataque. Ou você ataca e aí se você consegue sucesso, né? Todos os golpes da capoeira, todos os golpes da capoeira, ele foi criado, desenvolvido, né? Não se sabe assim a origem. Existe a dança da zebra, existem outras coisas. Mas o que é engraçado, por exemplo, de todos os países que foram... só o Rio de Janeiro recebeu milhões de escravos. Mas a capoeira só desenvolveu aqui no Brasil. Em outros lugares, como Haiti, ali na Colômbia, Venezuela e tal, os escravos não desenvolveram isso, né? Mas o que é interessante, Manuel, a capoeira, ela desenvolveu, foi uma luta de liberdade. Então, assim, são golpes traumáticos, né? Hoje eu até vejo no MMA, os caras lutando ali, dando golpes giratórios e tal. A gente fica com medo, né? Porque são golpes que não... Pegar um martelo em alguém aí, Brasil. Eu tenho uma teoria, né? Tem muitos mestres que hoje a capoeira, ela chegou a tal ponto que alguns grupos, algumas pessoas se tornaram cristãos e assim, denominaram que é a capoeira gospel e tal, né? Aí eu falei assim, tem também um martelo gospel, né? Aí o cara falou, que golpe que é esse? Não, se o cara te perturbar, você apaga ele por uns 5 minutos, ele vê Jesus, né? Então, assim, eu acho interessante, né? Há muita, assim, está acabando com a matriz africana, as coisas. Eu acho assim, religião, até o mestre João Pequeno, ele também era protestante no final ali, mas ele não deixou a capoeira. Então, eu acho que o Brasil é laico, né? Tem que seguir, cada um segue a sua. E, professor, a gente conversando aqui, vejo que o senhor falou de golpes, de atacar, de defender, isso remete à luta. Mas vejo que o senhor também usou a capoeira como uma dança. Também vi que o senhor usou como um jogo. E eu vejo que a galera fala, vamos jogar capoeira, vamos dançar capoeira, vamos lutar capoeira. Tem algum que está certo? Todos estão certos pra gente falar sobre capoeira? Bom, então, primeiro, a capoeira surge como luta. Você... alguns artigos que quando eu fui fazer o TCC, artigos publicados acadêmicos, já se falava que em 1525 já chegaram alguns escravos e eram guerreiros. Eles fugiram com facões e foram sobreviver. Então, a capoeira, ela começa como luta, no sentido de usar o corpo como fosse um facão. Cada golpe é traumático, né? Isso é interessante. As pessoas usam como luta para... Por exemplo, o cara tava ali, o capitão do mato, né? O cara dava uma cabeçada, ele, não, vou só derrubar. Era para matar o cara ali, né? Não que isso hoje... E aí, que tá o sentido? É uma luta, né? Você vê que é uma luta. Como ela se tornou dança, né? Por quê? Por causa da musicalidade... tem o jogo, tem toda a malícia, você faz, como se diz, tenta hipnotizar. Diz que vai, mas não vai. Tem as músicas que falam sobre isso. E aí, tem a questão que hoje a capoeira se torna educacional no sentido de quem não gosta de jogar xadrez ou quem não gosta. Só que ali é um jogo de xadrez, pergunta cada golpe, é um pergunta e resposta. Você joga no círculo.
que o círculo faz? É onde todo mundo se vê, ninguém está de costa para o outro, tem 2 jogadores ali, e há uma simulação de luta. Por exemplo, às vezes a gente vê algumas encrencas, algumas brigas na capoeira, mas assim, é falta de um mestre, assim, abaixar os ânimos. Pô, a pessoa não precisa disso. O mestre João Pequeno, ele falava assim, ó, ele tem um sotaque baiano, né? Falava assim, capoeira tem que ir freando, vai freando o pé. Por quê? Não bate em outro capoeira, não precisa de... a capoeira Angola justamente trabalha isso, a simulação. Se você encostou, simulou que atacou a pessoa ali e deu o golpe, você não precisa... outro dia a pessoa tem que trabalhar, não vai trabalhar sem um dente, né? A pessoa gasta caro. Mas então, enfim, ela é um jogo e assim, essa relação de jogo, de mestre e aluno, vai fazendo com que você desenvolva cada vez mais a questão da dança, o corpo ali, você vai conhecer o seu corpo. Eu, por exemplo, agora estou voltando à pandemia, mas já estou me preparando aí. Talvez eu precise de quem tiver aí, ó, precisa de um apoio de uma sessão de quiropraxia, né? Aqueles... Você tá demais, né, professor? Precisa, né? Mas o homem tá estourado. Mas precisa para voltar ao corpo, né? Então, assim, a visão do capoeirista, ele traça, quem sabe, ou talvez a pessoa nunca, você que faz capoeira, nunca te falaram isso, mas dentro da roda existe um canto. Falar, um círculo tem um canto, onde a pessoa faz um X e vai tentando pegar o oponente e ali naquele jogo. Só que assim, o ser humano surge várias ideias, tudo depende da cabeça da pessoa, né? Talvez você teve tanto tempo lá e ninguém te falou isso, né? Lógico que eu fui conhecendo os mestres, tive a oportunidade aqui de conhecer o pessoal da Bahia, que conheceu o mestre Bimba, que conheceu o mestre Pastinha, que foi aluno. Hoje o YouTube tá cheio de coisa, mas assim, tive a oportunidade de conversar com o mestre Lula, então assim, para mim foi muito enriquecedor. Também eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da capoeira de São Paulo, de todo o litoral, da Ilha Bela ali, o pessoal do litoral norte. Assim, são pessoas que praticam a capoeira diferente, né? Pratica uma capoeira assim, gostosa, antiga, deixa a questão da antiguidade, ancestralidade bacana, né? E na capoeira a gente aprende sobre educação, né? Disciplina, muitas coisas, vai disciplinando o corpo, né? Você não precisa brigar, você fica com medo de atacar as pessoas, né? Tipo assim, no caso de usar como autodefesa, beleza. Se não precisa, né? Capoeira é aquela coisa de aprendizado constante, né, professor? Sim, sim. E, professor, que come, né? Você gosta desses instrumentos diferentes, né? Você trouxe outros aí também, né? Sim. Uns instrumentos diferentes. Antes de apresentar o próximo instrumento, vamos agradecer nossos parceiros. Show Potiguar, que tá sempre com a gente. A Bananazinha, que o contato vai estar aqui na descrição. Você que quer comprar pro dia a dia, comprar pra uma festa, Bananazinha, show de bola. O Gregor Distribuidora, nosso parceiro também, que tem 3 unidades espalhadas pela cidade, mandou hoje um gin pra gente aí. O contato deles vai estar aqui na descrição também, junto com a arroba do Instagram. Água Puríssima, nossa parceira, e o Chefe Juliano também, que o contato também está aqui na descrição. Você que vai fazer uma festa, o melhor salgado da cidade é isso aí. Sem erro, não é mesmo? Sigam a gente nas redes sociais também. Arroba aqui já na vai descrição. deixando o like, né? Tá assistindo aí, deixa o like. Arroba do Gesiel também, aqui na descrição. Tem Gesiel Fusion. Gesiel Fusion. Tá aqui na descrição. Tá aqui na descrição. Gesiel Fusion, arroba Gmail, né? Arroba Gmail. Ele vai passando e-mail. Tá passando e-mail. É a chave Pix dele. Vou deixar a chave Pix aí. Daquele jeito, né, Gesiel? Hoje todo mundo é assim. Então já deixa o like aí no vídeo, rapaziada. Ele vai mostrar o próximo instrumento aqui, porque o homem toca de tudo. Né, Gesiel? Bom, eu falo desses instrumentos porque outro instrumento simples, né? Meu irmão, a gente tava rindo aqui, e aí meu irmão falou, olha, isso aqui dá pra fazer uma pandoga ou pipa, né? A tala aqui bem retinha, sem nó, é excelente. Eu falei, tá louco, mano? Esse aqui é um pife, né? No Nordeste tem muito, inclusive eu tô com a camisa aqui, não é à toa. É a bandeira da Paraíba, e a frase é nego, né? Quando
o governador da Paraíba pediram para ele ir contra Getúlio Vargas, ele deu a resposta dele e ainda colocou na bandeira, né? Não é todo mundo lê nego, né? Mas é nego. É que no português na época não tinha. E às vezes a pessoa me pergunta, é Flamengo? Não sei o quê. Aí eu tenho que explicar. Então essa camisa aqui é homenagem à minha mãe, que já não está entre nós, mas ela foi toda responsável por essa musicalidade. E aí eu pego alguns instrumentos que eu vi no Nordeste. Esse aqui foi feito por um amigo meu da universidade. É o pife nordestino, né? Que a gente sempre já escuta ali, né? O pife. Isso. É uma flauta, É uma basicamente, flauta. né? O processo dela é o mesmo da pife, flauta. não. Flauta transversal. Ele vai ter o nome de pife, né? Como instrumento de sopro, a gente tem que aquecer um pouquinho para tocar, né? Vai sair um pouquinho errado aqui, né? Mas às vezes dá para tocar várias músicas. Mas tá falando então que não é flauta. Qual que é a diferença dele para transversal? É uma flauta. É a flauta transversal. É uma flauta transversal. Mesmo processo. Uhum. Só que ele, nome popular, né? Nome pife, né? Ele é maior. Esse aqui, ele geralmente tem vários tamanhos. Esse aqui tá na tonalidade de Ré. Então, assim, na flauta transversal, lá tem as chaves. Aqui não, aqui é no dedo mesmo. No peito e na raça. Para tocar esses instrumentos. E é um instrumento simples, que tem, você falou, um bambu, e aí é um instrumento que facilmente de tocar, facilmente... E esse pessoal usa na capoeira ou não? Não, esse não, mas o pessoal, já vi o pessoal tocando algumas músicas da capoeira fazendo música instrumental ali, né? Geralmente na capoeira hoje também se usa alguns outros instrumentos, o reco-reco, que é o ganzá nosso aqui, tem o agogô, né? Tem o pandeiro, né? Atabaque, que é o primórdio da capoeira. Eu acho assim, pandeiro, né? Mas as chamadas charangas, né? Segundo alguns livros lá, são vários tipos, né? Cada um vai ter a sua, mas para mim a capoeira ela precisa de ter os 3 berimbais, as charangas, né? Cada mestre, cada grupo tem a sua, né? Vai desenvolvendo, o problema da capoeira é que as pessoas quer intrometer no outro grupo, né? Cada um manda na sua casa, né? Tipo assim, existe várias escolas de universidade e cada um tem um padrão de conceito, né? E assim, o engraçado é que desde 94 já se falava na capoeira na Olimpíada, né? E aí, por exemplo, tava lá em 94, eu falava assim, 2020, qual que foi a capoeira na década, a primeira, 2020 foi... O quê? A primeira Olimpíada ali na década de 2020, eu não lembro se era 2002 ou 2000 alguma coisa, sempre dá par, né? Mas eu sei que em 94 eu sonhava que a capoeira poderia ter a capoeira na Olimpíada, e até hoje não tem, por de várias maneiras, mas hoje tem muitos campeonatos, né? Você toca muitos instrumentos de sopro, né, professor? Eu conheci você tocando sax. Né? Então, eu tô com um problema na garganta aqui. Hoje eu vim apresentar um outro instrumento. Esse também é diferente, né? É um sax de bambu andino, né? Lá no Peru tem muito isso aqui, tá? No Peru tem muita flauta. No Brasil, a América Latina é toda rica, né? E eu não trouxe, né? Mas quem sabe da próxima vez eu trago o sax, que é muita coisa. O professor é um monstro no sax, né, professor? Não, lembra da época de vovô Antônio, né? É o Manuel, vizinho aqui, que aguenta, né? Então eu vou tocar um pouquinho para mostrar o som dele, né? Ele usa uma paleta mesmo, totalmente de bambu, né?
Só um pouquinho que a minha garganta tá um pouquinho... Pô, faz um som alto, né? Sai. Nem... Ele sai... É um saxofone. nem parece que... É pequenininho, um corpo, Pois é. né? Então, a história do saxofone, assim, nesse formato de cachimbo, né? É porque para o instrumento não ficar para baixo ali e alcançar, então o Adolf Sax, ele teve a ideia de transformar em cachimbo, né? Aí o amigo meu, Paulo César, que fez esse instrumento, tava vendendo lá no Sesc, né? Aí passou a polícia assim e falou: tem que ter muito fumo pra fumar nesse cachimbão aí, né? Aí, não, moço, isso aqui é um instrumento de sopro. Então toca, ele teve que tocar lá. Mas são histórias engraçadas que acontecem na música, né? São histórias que a gente... São os instrumentos que, assim... Por que eu trago esses instrumentos? São instrumentos que... Materiais reciclados, ou você encontra na natureza aí. E assim, qualquer um pode produzir. Ainda não tive tempo de produzir o meu, né? Falta de tempo. Mas quem sabe... Vou fazer mais alguns pif, algumas coisas. Eu fiz um tempo. Porque você também produz instrumentos, né, Gesiel? Sim. A gente não comentou sobre isso aqui ainda, mas o Gesiel é um marceneiro também, né, Gesiel? Ele até trouxe algumas peças dele aqui. Atualmente você está montando guitarras, né, Gesiel? Sim. Eu gosto de instrumentos. E aí, olha só. Por que eu trouxe o berimbau, né? Por que eu trouxe o berimbau? Porque assim, o berimbau foi o início de tudo pra mim, pra ir depois pular pro violão, depois a guitarra. Ele que puxou você pra música, já. Puxou eu pra música. Foi o primeiro instrumento que eu aprendi e o instrumento que eu também ensinei. Por exemplo, você aprende lá 2, 3 meses, você tá tocando, você tá ensinando. Que eu me lembro, em 94, eu já tava tocando e ensinando o berimbau. Bom, e aí o mestre também, ele ensina a gente como fabricar. Você vai lá na mata, né? Existe no dia da lua certa, porque a gente acha que esse negócio da lua tem a ver com superstição, mas na verdade é magnetismo, né? Até a lua, quando as marés, né? A lua se aproxima da Terra, então tem algumas coisas que a gente vai lá, tem o dia certo, qual madeira. Aqui em Mato Grosso, na minha época, em 94, usava muito a negramina. É uma madeira meio chata, você tem que tomar cuidado. E eu mesmo comecei a fabricar o berimbau na época, vender. E é legal você ter o seu próprio instrumento e fabricar e tal, e assim, você se sente outra pessoa ali, aquele instrumento foi você que fabricou, né? E de um tempo pra cá, durante a pandemia, ou até antes um pouco, eu já construí alguns instrumentos e vou mostrar aqui. O primeiro corpo que eu fiz foi de uma guitarra Explore, né? Dá pra pegar e ver, é uma guitarra de rock, né? Tá terminando, falta metaleira. Pra tocar rock, até essa versão aqui, né? Eu cheguei à conclusão assim que eu queria fazer um instrumento, pra mim foi pesquisar. Chega de comprar, né? Você já tinha feito antes da guitarra flauta, né? Flauta já tinha produzido, né? Já tinha produzido flauta, pandeiro de garrafa PET. A gente vai vendo essas coisas assim. O único na capoeira que eu não fiz, já tinha produzido e vendido, comercializado, o berimbau. O único instrumento assim que é meio chatinho, tem que ter uma paciência, é esse instrumento chamado cachixi ou chocalho, né? Então mas aí surgiu a ideia de fazer a minha própria guitarra. Então assim, a gente vai lá na internet, pesquisa qual madeira, né? E essa é uma madeira, o Brasil, aqui eu vou falar uma coisa interessante, o Brasil desperdiça muita madeira boa, né? Muitas madeiras vão pro lixo. Então, lógico que essa aqui ela não foi encontrada no lixo. Eu fui numa loja aqui em Cuiabá, foi uma madeira que é toda documentada e tal. Fui lá e comprei e comecei a fazer o corpo dela. E aí depois eu tive que, para decorrer, fazer o braço, outras coisas, eu fiz um curso online. Comprei um curso online, até recomendo o curso da Pauleira, né? Ligado com, acho que é a marcenaria em casa, né?
Mas o curso da pauleira ensina, porque aí você percebe que como você precisa da matemática para calcular, né? Para ver certinho, porque se uma coisa sai fora do lugar, né? Já breca, né? Já breca, né? Aí, lógico que tem como arrumar, mas é interessante. Aí eu comecei, trouxe aqui também alguns braços. Esse é o único braço que eu trouxe. Achei que eu tinha trazido mais, mas o braço aqui tá no rústico ainda, né? Lógico que vai ser trabalhado. É o braço de uma guitarra Telecaster. Então assim, eu ia fazer só essa guitarra para mim, que agora eu vou terminar ela, né? Falta pouca coisa. Já comprei as ferragens, outras coisas. E assim, todo medido, né? Falta pouca coisa. Acho que essa semana já escolhi até a cor dela, vermelha, né? E também, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer um contrabaixo. Essa aqui já é uma madeira nobre. Essa aqui é uma madeira também nobre, assim. Ela é utilizada para móveis, é marupá, né? É uma madeira bem leve, né? E essa aqui é uma madeira de demolição que eu encontrei, me deram ela. A pessoa desfez de um corrimão e aí um mognon, né? E eu preciso de um contrabaixo, né? Logo eu vou estar fazendo confecções fazendo as guitarras, já prontamente, quem sabe, né? Quem sabe trazer um corpo aqui para sortear aqui de repente, mais para frente. Opa, bora fazer, professor. Aí você... Como que vai ser o nome da marca? Gesiel Fusion? Gesiel Fusion, estamos discutindo ainda. Ah, né? Tá discutindo aí no marketing, né? @gmail.com.br. Quem sabe uma poconeana, né? Então, Capivara. essa madeira, ela teve mais de 70 anos, né? Mais de 70 anos envelhecida na sombra, sem o sol. E ia jogada. Tava lá no container já pra ir embora. Aí não, né, Jesus? Eu falei, opa, você pode me dar? Não, isso aqui pode levar. E aí virou um contrabaixo, um corpo que tá em, lógico, muitas outras coisas. Existe um processo. E eu, assim, comecei com ferramentas amadoras, né? Agora eu estou já adquirindo, aos poucos, algumas ferramentas profissionais. Porque aí a ferramenta, as boas, elas vão, além da qualidade, de repente você está lá no meio da construção, pum, pifa, aí acabou-se todas as coisas, né? Por enquanto você está fazendo o instrumento somente para uso próprio, né? Sim, mas logo eu já vou começar. Quem sabe de um próximo aqui eu trago já uma Cigar Box, que é uma guitarra quadrada, né? Ela é baseada quando lá nos Estados Unidos as pessoas descartavam as caixas de charuto, e aí, por ser barato e abundante, né? Os negros pegavam e transformavam em guitarra as caixas de charuto. É uma guitarra quadrada. Quem sabe a gente também faz algum processo com ela. Vou trazer. Massa. Da próxima vez, quando eu terminar, eu trago. Aí já trago o baixo pronto e faço um som nas guitarras e mostro assim, porque é como eu disse, tudo começa do berimbau. Pesquisas são pesquisas, madeira com madeira não é, eu achei uma madeira aqui, até um vídeo meu aí, nada é simples, né? Até um vídeo meu aí bombou porque eu peguei uma madeira lá que eu encontrei num container, limpei, tratei ela, cortei, rapaz, a ferramenta chorou nessa madeira. Depois eu fui sem pesquisar, sem nada. Hoje, lógico, eu fiz o curso, né? Tô direto lá com o curso. A gente tem um grupo de tiradores e tal. E aí, existem as madeiras certas. As madeiras mais duras, elas são para outro tipo de parte da guitarra, né? Você aprendeu demais com o Juraci, né, Zizão? Juraci. Juraci é um amigo nosso que morou há muito tempo, trabalhou com a serralheria. É o rei da gambiarra, né? Rei da gambiarra? Rapaz, figura esse aí. Esse, lembra da cara de vovó? Demais, Juraci. Dá um abraço. Aquele abraço pra Juraci. Aquele portão no esquadro, eu trabalhei com ele. Ganhei, engraçado, o Juraci chegou, eu tava em 94, eu ganhei o apelido de berimbau, ele me chamava de berimbau, porque
Quando eu chegava da escola, eu tocava o berimbau até 8, 9, 10 da noite. Aí ele me chamava de berimbau. Sozinho ou já tinha uma galera ali jogando? Não, tipo, eu jogava na academia, né? Na escola Juarez Sodré, aqui próximo. E aí eu treinava em casa, né? Era o treino a gente chama hoje de treino secreto, né? Todo capoeirista ele tem que ter o treino secreto em casa dele para ninguém não levar uma banda, uma rasteira, ele tá esperto. Pai, Gesiel, ele dá cambalhota, pula, dá pirueta, faz de tudo, Preto. Rapaz. Só na vida, né? A gente pula pra trás aí. Obstáculos. E esse outro instrumento? Esse é o rei de todos, né, Gesiel? Bom, aí entrou... o violão entrou na minha vida mais ou menos... Foi uma coisa assim, muito engraçada. Eu já estava fazendo capoeira e aqui tinha um pessoal de um projeto chamado Fé Bahá'í, uma religião árabe, diferente do muçulmano. E lá tinha na época, em 94, um projeto de aula de violão por R$5. E aí eu fiquei doido para aprender, porque, cara, você já estava tocando berimbau ali, eu estava tocando e pá. E o que aconteceu? Eu queria desenvolver, estava compondo as músicas, porque assim, quando a gente fala compor, parece que é uma coisa do outro mundo, cai um raio. Não, você vai naturalmente, assim como você faz uma paródia, um poemazinho, e de repente ficou legal. E eu queria uma coisa mais interessante, que é um instrumento mais completo, né? Nem sabia que na época, quando você olha para o violão, o princípio é o berimbau, né? Opa, pode pegar aqui. Lógico que é um instrumento mais evoluído e tal, né? E aí a pessoa falou assim pra mim, eu vou falar isso porque de repente tem alguém aí, né? Que às vezes tem vontade de tocar um instrumento e aí alguém fala alguma bobeira. Falaram assim pra mim, não, era R$5, hoje seria R$25 por mês, é um projeto lá filantrópico, tipo assim, ia pegar e fazer R$5 por mês, aí a pessoa chega e falou, não faz não, vai que você não tem R$5, poxa, a vida me matou ali no meu sonho, né? Enfim, demorou um pouquinho, aí eu comecei a frequentar uma igreja aqui embaixo chamada Nipo Brasileira. Aí a mulher a irmã Teresa, uma japonesa, me chamou uma época, ela falou assim, uma coisa louca, né? A música tem um monte de coisa louca. E uma delas é essa. Ela falou, olha, a igreja aqui ganhou um violão lá do Japão, a pessoa pegou e mandou um violão do Japão, você não quer? Nisso, você não quer estudar violão? Nisso, uma semana antes, eu fiquei com vinha muita vontade de tocar o instrumento, assim, alguma coisa meio maluca, assim, que eu desci do ônibus, eu lembro que eu estava ali na Avenida do CPA, fui numa loja, assim, comprei um CD e uma revistinha de violão e vim embora para casa. Falei, cara, fiquei ouvindo, curtindo aquelas músicas. E o que aconteceu? Minha mãe ficou com dó de mim, comprou um violãozinho barato, duas vezes de R$20, colou o violão, e depois a mulher lá do pastor me chamou, falou que tinha ganhado um violão, e aí era um violão Yamaha, falei, juntou a fome com a vontade, e eu falei, opa, tamo dentro. E aí começou a minha história no violão. 4 meses eu estava tocando na igreja, e aí, menos 1 ano e pouco eu estava ensinando, 98, 99 estava ensinando, mesmo princípio do berimbau, ensinando as pessoas que precisavam tocar, até chegar, passou pelo Manuel, aí foi meu aluno de violão. Tem bom, né, Gesiel? Gesiel é mão ligeira, né, Gesiel? Toca uma pra nós, então, Gesiel. Uma bruta aí. Qual que é o estilo que você mais gosta de tocar, Gesiel? Bom, como aqui ainda estamos no aniversário de Cuiabá, ainda recente, eu gosto da questão cultural, né? Isso aí. Nada de graça, assim, né? Eu vou mandar uma aqui, a princípio,
que todo mundo conhece. Deixa eu dar uma pré-afinada aqui no violão. Grande Gesiel. Tem um ritmo, e aí a gente pode comentar sobre esse ritmo, e aí a gente pode, vocês podem fazer algumas perguntas, que é a nossa cultura aqui em homenagem ao pé rachado, né? Quem sabe, pouca gente sabe o que é pé rachado, né? Depois a gente comenta sobre isso. Vou mandar a primeira música aqui, um poporri aqui de Cuiabá, ó. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Terra de Dom Aquino. Me lembro o tempo de menino. Jogava peteca, jogava ioiô. Brincava com Zé Rolô. Jogava peteca, jogava ioiô. Brincava com Zé Rolô. Eu me orgulho de ser um cuiabano, de Chapa Cruz, confesso e não me engano. Moro na pracinha, perto da prainha, sento na praça para ver as meninas. Gosto da Marco e trecha de pacu, como bolo de arroz, bagre e ensopado. Eu me orgulho de ser um cuiabano, de Chapa Cruz, confesso e não me engano. Moro na pracinha, perto da prainha, sento na praça para ver as meninas. Gosto da Marco e trecha de pacu, como bolo de arroz, bagre e ensopado. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão. Vem cá, morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão bela. Grande Gesiel Fujon. É isso, Gesiel. Tem que respeitar o homem, papai. Gesiel é bruto, rapaz, falar pra você, velho. Gesiel que introduziu na música. Tempo, hein? Faz tempo, irmão. Bons tempos, hein? Bons tempos. Ensinou rasqueado demais. Mas esse pé de valsa aqui, menino, é problema. É, rapaz. Como diz o cuiabano, problema. Ah, problema. E o bacana é que Gesiel, ele ativa essa questão, até pessoas que querem começar a estudar música. Ele começa ensinando você um instrumento, depois você fica insaciável. É um só, é amor à primeira vista. Ah, você começa a querer aprender outros Você e foi outros. pro ukulele, né? Ukulele? Fui pro ukulele, fui Ainda pra mais, o outros. pessoal que tem um instrumento não toca, né? Qual outro É. instrumento que você foi, mano? Ah, depois eu fui pra gaita. E aí você até me ajudou na flauta em algumas... A flauta eu durei pouco tempo. Não arrisca essa aí não, pai. Ah, a transversal é diferente, né? A minha era... Ah, a sua é flauta doce? Flauta doce. Doce não pode, né? Tem gente que não pode. Diabético não pode. Não pode. Mas a flauta doce, esse nome vem de som suave, né? O violão, por exemplo, ele tem 3 tipos de som, né? É uma coisa interessante, né? O violão, ele tem o som natural, é o som metálico, e aí o som a gente chama de som doce, né? O som mais Dedilhado? suave. Aqui por quê? Você tá pegando, sai do corpo, aí a ressonância ela fica mais, né? Fica mais gostosa. E assim, a questão é do timbre, né? Você Puxa uma dessa aí, mas leve que o Manuel vai ajudar. vai mais um rasqueado aí, vai cantar. Aí ele animou. Rasqueadinho. O rasqueado é uma coisa bem maluca. Ah, é. Que assim, a origem, né? A gente nunca para pensar, mora em Cuiabá, e aí você vai pesquisar sobre o rasqueado. A gente não sabe nem que existe diferente rasqueado e lambadão, né, Zé? Ah, mas tem diferença, o lambadão é... Só que aqui tá sofisticado demais, né?
Na verdade, dizem, segundo alguns historiadores, que aceleraram um pouquinho o rasqueado e misturaram um pouco da lambada do Pará e aí virou lambadão, né? Mas assim, ainda permanece o rasqueado, que foi, na verdade, essa palavra rasqueado, ela tem origem da palavra espanhola rasgueio, né? Eles também chamam de rasgueado, O que é isso? É rasgar como se fosse rasgar as cordas, né? Que é... E aí, essa influência que veio para Cuiabá foi o mestre Inácio, que serviu o quartel lá foi prestar serviço na fronteira paraguaia, e ele teve contato com a música espanhola, né? E aí a Espanha influenciou toda a América Latina, e aí ele trouxe esse rasqueado, né? Essa música que misturou com a questão da música indígena, né? Então, esse tempo atrás, que misturou também com a música africana. Esse dia, eu conversando com um haitiano, ele disse que conhece o siriri, o cururu, com outros nomes, né? Ele conhece essa questão da música. Então, assim, é bem bacana, né? Eu acho que muita gente conhece já. Para nós que estudamos, eu sempre sou um pesquisador, mas, assim, tem muita gente que não sabe ainda, né, dessa palavra rasqueado, né? Da nossa cultura, né? A cultura... Sempre eu brincava com os alunos, né? Eu levava viola de coxa na sala de aula e colocava lá, olha, os portugueses que trouxeram, não é um instrumento indígena, né? Instrumentos indígenas são outros. Aí a pessoa colocava lá na prova, eu colocava a pegadinha. A viola é um instrumento, a viola de coxa é um instrumento indígena? Verdadeiro ou falso? A pessoa ainda colocava a verdadeira. Não prestava atenção, né? Mas por aí vai. Por aí vai as histórias de cada povo, né? Nós temos uma cultura musical muito rica aqui em Cuiabá, né? No estado de Mato Grosso. E é uma cultura que não alcança outras regiões quase, né? Que na verdade, assim, o Brasil é muito grande, né? É totalmente cultural. O que a gente precisa, aí já entrando em outro assunto, é mais levar essa cultura para dentro das escolas, políticas públicas que falem da nossa cultura. Hoje a gente tem, por exemplo, grupos de siriri. Na última pesquisa que eu fiz, tinha mais de 15, né? Então, assim, Flor Ribeirinha alcançou um sucesso enorme, viajaram aí. Hoje eles não dependem de recursos públicos, mas tem o Flor de Atalaia, Flor São Francisco, Cambambi aqui na região da Chapada, tem vários outros, São Gonçalo, e assim, o que precisa é influenciar mais. Assim como no Brasil, só o Araés aqui, ó, tinha 4 grupos de capoeira diferentes. Tinha o mestre Carlos Cuca, que ainda é vivo aqui, tinha a gente aqui na escola Juarez Sodré, tinha o Paulinho aqui no Centro Comunitário do Araés, e assim, todo mundo da mesma linhagem, né? E tinha o mestre Sombra lá com o grupo, que era o pai de todos, assim, que influenciou. A gente precisa incentivar, conhecer nossa cultura, né? Hoje a gente é influenciado muito pela cultura de outros povos, tal, mas a gente... Cuiabá é rico, mas a gente precisa muito mais, acho que, levar essa cultura, praticar a cultura do rasqueado, ou até acender outras coisas, né? Interessante, a cultura indígena, que é forte, né? A cultura indígena é forte, né? Trazer... É muito triste, assim. Um tempo atrás eu mostrei para alguns alunos, achei alguns documentários do professor Abel contando a história da viola e outros povos. A pessoa estava rindo ali e não conhecia a história da viola de coxo, né? Tava rindo assim, mas graças a Deus que eu levei o documentário em várias coisas e a gente conhece, assim.
Mas ele foi sábio na palavra? Contou certo a história? Sim. Contou a história. Por quê? A viola de coxo tem uma história muito interessante, né? Cuiabá, ele foi um reduto. A região centro-oeste, ela só cresceu com a vinda da capital para Brasília, né? E a viola de coxo, ela, quando foi trazida pelos portugueses, ela ficou guardada aqui, né? As pessoas ainda constroem e tal. E o professor Abel, ele foi atrás dessas pesquisas. Hoje, já não se encontra mais a viola de coxo na Europa. É um instrumento que ele, lógico, talvez do berimbau surgiu outras. Ele é antes mesmo do próprio violão, né? Ele é um parente, assim, um primo próximo do violão. E o que acontece? Ela ficou guardada aqui. E por muito tempo, ela guardada no sentido assim, por Cuiabá ficar distante, né, muito distante, até 1970, né, não, 1980, 85, a Miguel Sutil era considerada como o perímetro urbano de Cuiabá. O final, assim, por isso chamava perimetral, né, onde acabava o perímetro urbano assim, de Cuiabá. Então, assim, por conta disso, Cuiabá guardou, né? As pessoas guardaram as tradições da viola de coxo, do siriri, do cururu. E hoje ela precisa alcançar um objetivo maior como educação, está inserido dentro da cultura cuiabana. Você, além de instrumentista, também leva essa questão cultural para as escolas, né, professor? Sim. Junto a outros projetos também beneficentes, por assim dizer, né? Você faz projetos solidários junto com crianças em bairros, né? Sim, trabalhei. Essa foi uma das coisas que aconteceu. Qual que é o diferencial que você leva para as escolas para influenciar essas crianças a aprenderem cada vez mais sobre cultura? Porque assim, um povo sem cultura é um povo sem história, né? É um povo sem passado, né? Então, se a gente não fomentar essa nossa cultura hoje, em breve será uma geração sem história para contar, não é mesmo? E a gente vê, hoje em dia já, essas crianças não têm a mesma cultura que nossos avós tinham, né? Nós não temos muitas muitos costumes que tinham antigamente. Você, dentro das escolas, vivenciando o dia a dia com essas crianças, o que você faz diferente para poder motivar essas crianças a voltarem aos nossos costumes que tínhamos antigamente? A questão é uma coisa assim, quando eu fui fazer a faculdade de música, eu já tinha iniciado nos projetos. O primeiro projeto assim que eu fui trabalhar em 2005, acho que foi um presente de Deus, assim. Eu fui aqui para a escola Ezequiel de Siqueira, foi a escola onde eu estudei, de pré a quarta série. Inclusive encontrei a minha professora da segunda série, né? Encontrei alguns professores e também peguei a escola Tereza Lobo. Quando a gente vai para a escola, a gente percebe a vontade que os alunos têm de conhecimento. Eles ainda não têm essa questão da cultura, não têm ainda a saber escolher qual é a cultura, né? Qual tipo de música, né? Mas, enfim, eu percebi um vácuo dentro das escolas, dentro das gerações, que eu comecei a trabalhar essa questão da cultura. Um exemplo clássico que hoje eu estou trabalhando nos projetos musicais, mas um exemplo clássico, a primeira coisa, quando eu levei o berimbau para dentro da escola, foi uma adaptação ali, fui falar do berimbau, da história do berimbau. Então houve um primeiro momento, eu levei e foi meio bagunçado, depois eu fui aprendendo. E aí, nos anos anteriores, até o ano passado eu estava em sala de aula, hoje eu estou nos projetos. E aí, é diferente quando você lê um livro sobre a história da capoeira, fica lá lendo, e hoje a gente está na geração visual. Ou é vídeo ou é presencial. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, contei a história da capoeira, mostrei para ele a função do berimbau, a origem do berimbau, o berimbau sendo o primeiro instrumento de cordas fabricado há mais de 5.000 anos, e fiz os alunos tocarem pandeiro.
Então eu levei para a escola uma vivência do que era capoeira para quebrar os preconceitos, os paradigmas. Assim, uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ler, outra coisa é você vivenciar. Tem um amigo meu chamado Robson, ele fala o seguinte, ele usa muito uma frase: contra fatos não argumento. Então, assim, essa questão de trabalhar diferencial é levar a cultura popular. Muito se estuda sobre as músicas clássicas, né? A cultura europeia, Bach, Beethoven, é muito interessante, né? Nós somos influenciados, mas é diferente quando a pessoa estuda a sua raiz, a cultura indígena, a sua cultura negra, de onde vem. Então, assim, ele percebe, ele começa a se enxergar. Como que é na faculdade de música, professor? Tem essa matéria da questão cultural? Vocês aqui na faculdade de Mato Grosso, vocês aprendem sobre a nossa cultura regional, na música regional? Sim, a gente aprende sobre viola de coxo, ainda existe o professor, acho que... Certeza. Pouco ou você acha que é o suficiente? É pouco, por quê? A questão é assim, hoje, infelizmente, a gente tem um problema de analfabetismo, não de ler, mas funcional. Eu já vi músicos, tá? Não preciso citar nome, mas músicos analfabeto funcional, que ele só sabe tocar as bolinhas ali, mas não sabe para que serve, qual que é a função de tocar, de levar a música nas escolas, né? As pessoas criticavam, você vai levar um berimbau dentro da sala de aula? Poxa, é uma coisa para mim, quando eu me sinto uma criança, quando eu era criança, eu gostaria que alguém levasse um berimbau para mim, ia ficar muito feliz. Então, assim, dentro da universidade, existe ainda, quando eu voltei para a capoeira assim, firme em 2013, eu percebi até alguns olhares estranhos assim para mim em relação ao preconceito. Então, assim, ao mesmo tempo que dentro da universidade você tem uma influência de conhecer várias cultural, você vai ter também o preconceito. Isso dentro de uma universidade pública, né? Dentro da universidade as pessoas... Mas eu nem discuto às vezes porque a pessoa talvez teve uma outra vivência, a gente tem que ter a paciência de explicar para ele, olha, isso aqui funciona dessa maneira, isso aqui... Então eu pude observar que esse é o diferencial, de você não ficar só com as coisas da faculdade, mas ficar com a vivência, né? Por exemplo, você quer saber como era seu avô, daqui a pouco você vai querer saber como era seu bisavô. Então, assim, a gente tem curiosidade porque, querendo ou não, a nossa geração ainda vai ter, nós como ser humano ainda vamos ter reflexos de algumas atitudes, algumas coisas do nosso passado, né? Por exemplo, algum jeito, alguma tia sua, nossa, puxa, Manuel é parecido com o vovô, hein, certo? Até o jeito dele andar, o jeito dele... Então, assim, não tem como a gente apagar. Nós aqui, a cultura mato-grossense, ela é influenciada pela cultura indígena, a cultura negra, a cultura europeia. Então, vai ter todo esse processo assim, de cultural, né? Que a gente tem que entender. Aí eu entro num detalhe que é o seguinte, justamente eu volto na capoeira porque foi um lugar onde eu tive a base. Quando a gente aprende o fundamento das coisas, né? O fundamento, de onde vem isso, né? Aquilo ali, como surgiu. Então eu começo a valorizar a cultura. Então o que falta hoje para algumas pessoas é conhecer a fundo, afinco as coisas, né? Isso aqui para uma pessoa, uma pedra de rio, uma pedra de jardim, mas para mim é um instrumento musical, né? Dizem que eu estava num evento de um grande compositor flautista, não me recordo o nome aqui, eu vou lembrar, Carlos Malta, um grande, ele falou, olha o seguinte, a caneta na mão do Zé da padaria, ele faz as contas lá do pão, quanto deu, mas a caneta na mão de um poeta, ele vai fazer cada poesia, né?
Então, assim, por quê? A pessoa foi lá, estudou, buscou afinco como que faz a poesia, como que produz as coisas, né? Então tem todo esse detalhe, que nós possamos buscar o fundamento. E eu vejo, assim, o podcast do Pé Rachado, assim, buscando algumas figuras que são pilares da cultura mato-grossense, né? De tudo aquilo, vocês já começam pelo nome, Pé Rachado, né? Então, assim, trazer as pessoas que fazem a cultura, seja no jornalismo, seja no teatro, seja na música, que trazem as coisas à função da cultura aqui em Mato Grosso, né? Que promove a cultura, né? É isso aí, Gisel. Gisel, você também tem a carreira artística, né? Além de tudo isso, Gisel Fusion. 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 Pode ser o Fusion. Fusion. Escutou Gisel, eu vou fugir. Onde tem problema, eu fujo. O que é essa questão do Fusion, né? Eu precisava tocar. É o nome artístico do homem. É o nome artístico. Então vocês virem na noite aí, vê Gisel Fusion. Fusion. Não na noite, no dia. Eu tenho alguns projetos musicais de música instrumentais. Por exemplo, a gente vai vivendo e convivendo com músico, estudando música, a gente vai fazer o quê? Música, né? Eu digo o seguinte, são coisas simples, compor é coisa simples, é como uma pessoa, tem pessoas que aprendem a cozinhar e ela sabe a fórmula, então tem sempre a forminha. Vou tocar um trecho de uma composição, tá aí no YouTube, chama Entre Nuvem e Estrelas, e aí eu vou falar um pouquinho desse, como surgiu o Fusion, como surgiu essa coisa. Pera aí, de novo. Tô nervoso, né? Pé Rachado. Gisel Fusion. Então, assim, é só um trecho aqui para ter uma ideia. E assim, eu percebi que também existe um vácuo dentro da questão cultural, seja ela instrumental, que o mestre Inácio fazia. Deixa eu ter rapidão. A música é só não tem letra ainda, só instrumental. Né? Tá, desculpa. Beleza. A gente não colocou letra ainda, mas tá estruturando. Tá estruturando. Mas ela foi feita para ser mais instrumental. Mas já compôs? Sim, com letras. Com letras? Quem sabe que tá. Mas o interessante é, como eu falei para você, como que surgiu essa ideia do Fusion, né? Fusion, né? É porque eu fui convidado, a universidade me propôs, além do curso superior, conhecer muitas pessoas. E eu fui convidado para ser o diretor musical de um teatro, na SEDUC, tinha um projeto de língua espanhola. Era um teatro de professores espanhóis, de língua espanhola, formação, e eles iam fazer um teatro e dentro dentro do teatro iria acontecer, ia entrar as músicas, né? Eu fiz a sonoplastia, e aí eu não tinha um nome ali, eu não tinha sequer um nome dentro do artístico. E como a minha formação, assim, ela começou dentro da igreja, ouvindo vários estilos, tocando rasqueados, eu tive a oportunidade de cantar no coral da UFMT, que me deu um know-how, assim, a gente canta de tudo no coral. Era música americana, inglesa, rasqueado, tocava. Então, assim, tinha uma fusão de vários ritmos. Então, não tinha, assim, falar, eu sou roqueiro, né? O cara fala, eu toco roqueiro. Quando a pessoa fala roqueiro, morreu ali, né? Só toca rock, né? Então, assim, a gente toca de tudo. A cultura nesses projetos.
Então o fusion surgiu de falar assim, fusão de vários ritmos, né? E assim, eu falei, achei ele interessante. Tem até o estilo fusion na guitarra, mas o que aconteceu? Essa música aqui, eu vou tocar um trechinho dela. Ela é basicamente, depois ela vai estar no YouTube prontinha, né? E quem sabe na próxima vez eu trago a guitarra, eu toco um pedacinho dela e aí eu vou falar o que é essa questão do fusion, né? Então, olha só, é um teminha que, assim, você não... É música instrumental, eu gosto, sou apaixonado por música instrumental porque ela é subjetiva. Quando você coloca a letra, né? Mamãe, eu quero casar, quer dizer, já dá ideia pro cara ali, né? Chega no Gilmar você, mamãe, eu quero casar com moça bonita, mulher feia dá azar, né? Então, assim, a diferença da música instrumental é subjetiva. O cara quer viajar, né? No baguncinha, no ketchup. Quer ficar tranquilo, numa boa, né? Então, assim, o que aconteceu? Essa música aqui, ela foi feita com guitarra de distorção, mas eu posso fazer no violão aqui um pedacinho, né? E aí, quem sabe da próxima vez eu toco até melhor, dou uma ensaiada mais, mas é mais para falar a respeito que influência dos guitarristas Carlos Santana, que é salseiro, totalmente salseiro, influência um pouquinho do Joe Satriani, né, guitarrista mais de rock. Então, assim, eu vi ali esse nome, né, eu ia colocar em espanhol, no projeto espanhol, Gesiel híbrido, né, eu falava, opa, híbrido, só um pouco olhar. O que é esse híbrido aí? É híbrido, né? E aí, Gesiel misturado em português, eu falei, não, é Gesiel Fusion porque mistura a fusão, aí as pessoas entendem, então a gente deixa a pessoa pensar, né, Fusion antes é patrocinado pelo carro, né, não, quem sabe, né, então assim, são coisas que a gente pega a ideia e vai colocando, fui trabalhando o Fusion, a questão da, por exemplo, às vezes a gente está tocando música e aí vem uma melodia. Tá lá. E aí a gente vai indo, percebe que aquilo não sai da cabeça, por exemplo. Aí ele já tá colocando letra na música aqui. Essa tá sem letra aí. Esse tá sem letra. Mas assim... Será que sai? Sai, vamos lá, tenta aí. A música é isso, se divertir, se joga. Improvisa, Preto. Você não é o cara do improviso? Manda lá, quero ver. Diferenciado. Manda lá. Pera. Um dia leve, beira do mar. Opa! Andando por aí, eu não quero voltar. Sou um cara da noite, sou um cara do dia. Só quero viajar, só quero curtir a vida. Olha só! Fala aí, velho. Legal. É uma coisa assim, a música é sensações, então a gente pode colocar ela aí, de repente trabalhar essa letra e tal. Por quê? Quando Depois me passa o Pix, eu comprar essa melodia. Pode trabalhar, né? De repente fazer as outras coisas. O legal que eu falo assim, quando a gente fala que compõe, as pessoas já olham assim, cara é metido, o cara não, você vê que é o cara normal, né? Mal conheço ele, já saiu tocando. E a música é isso, você vai lá e faz uma coisa simples, compõe pela intuição. E aí, justamente esse trabalho instrumental logo vai sair. A pandemia atrapalhou um pouco aí. São músicas que começou mais pra mim, né, mesmo ali. Músicas que começaram... e aí eu vi que aconteceu na escola.
Um dia eu fui convidado para um lugar de química, era uma feira de ciência de química lá e tal, uma palestra de química, e o cara começou a falar sobre física quântica, umas coisas malucas, e aqui em Várzea Grande, no Cristo Rei, eu fui convidado para tocar, o cara falou, vai lá, leva o saxofone, queria que você tocasse e tal. Aí eu falei, o que eu vou tocar, meu Deus, daquela coisa assim. Aí de repente eu tinha algumas músicas de jazz que eu tinha ido em Brasília, e assim, a música a gente começa com rasqueado, começa popular, aí a gente vai desenvolvendo. O jazz é uma música, uma harmonia mais sofisticada, não que é melhor, né? A gente tem hora que a gente quer comer um arroz e feijão, um salgadinho, mas tem hora que a gente quer comer um peixe à milanesa, né? Escargot, as pessoas querem experimentar. Então, o jazz é isso, uma coisa mais sofisticada, não que é melhor. Enfim, aí eu fui lá, toquei jazz, aí eu falei, cara, o que eu fiz? Que maluquice é essa que eu fiz? Tipo assim, jazz é massa, mas assim, não tinha nada a ver com a cultura da galera, né? Tipo, aí que surgiu a ideia, poxa, vou começar a compor umas músicas para falar um pouquinho com esse jovem, para falar sobre a questão cultural. Esses dias mesmo eu toquei uma música que se chama, quem sabe da próxima vez eu toco aqui, chama Sorriso Cuiabano, que a gente pega a ideia do rasqueado e assim, traduz a felicidade do cuiabano. Essa foi sua também. Essa é minha. Mas não sai no violão? Só um pedacinho dela aqui, ó. Um pedacinho da melodia. Chorinho dela? Um pedacinho, ó. Canjinha pra nós. Pedacinho aqui, tá sem playback, sem um tempo, mas assim, já dá pra sentir que é um rasqueado, né? Isso é Gesiel Fusion. Tem isso, o sorrisão, música pra frente, né? Até o Emanuel, quando eu conheci o Emanuel fazia umas paródias bacanas. Não sei se ele parou. Tinha sucesso ele, né? Quem sabe tava até mais famoso aí, né? Mas você parou? Parei de escrever. Acho que ele tinha que soltar uma aí. Parei de escrever, parei de escrever. Parou mesmo? Foi minha época de compositor. Diz que a pessoa quando ouve música ruim, né, fala, não mexo com droga. Aí, vamos ver se... Mas vai mais ou menos isso aí, né, Dizio? Diz que larga a mão, né? Larga a mão. Larga a mão. De mão. Então tem várias coisas assim, a gente vai trabalhando. Essa questão do instrumental eu gosto porque fica a seu critério, a critério do ouvinte ouvir e pensar, porque você não dá de bandeja, né, a letra, né? Por exemplo, existe letra do sertanejo, né? O cara chega, vida vazia, o cara pega uma marvada ali. Vai até doce, né, Dizio? Lambadão, tá aí uma coisa que eu tenho que estudar. É uma coisa que eu malemar, assim... Malemar tentiano. Assim, vou ter que estudar. Lógico que esses dias eu lembro do Chico Gil, né? Tava lembrando só do Chico Gil. A gente escuta de tudo, eu escuto de tudo, tá? Escuto lambadão, escuto música caribenha. Esses dias escutei música do Haiti, o cara me mostrou, eu vou lá e escuto. Escuto música celta, e por quê? A gente gosta e pesquisa, por quê? A gente vai ouvindo outras culturas e a gente valoriza, por exemplo, por que eu trago rasqueado na veia aqui? Porque eu vou lá, escuto, até que se torna uma coisa tão comum para mim. Então, assim, é você valorizar, e esse projeto Gesiel Fusion, ele vai para a escola, quem sabe vem com o pessoal aqui,
alguns amigos meus, um baixista, eu tenho um tecladista, a gente já fez um workshop. Você que é o vocalista? Na verdade é instrumental. Só instrumental. Ah, tá. Esse dia eu recebi uma notícia triste sobre música instrumental. No Brasil é difícil de sobreviver, né? Mas a gente acredita aí. Hoje o mercado musical ele está muito assim diferenciado. Hoje você pode ter seu curso online, você tem a internet aí, tem, por exemplo, grandes músicos brasileiros que está surgindo, Osielzinho, tem o cara lá, Cacau Santos, tem outros que, por exemplo, Zezé da Silva. Tem vários. Genial Fusion. Quem sabe aí, né? Pessoas, por exemplo, tem lá 15 milhões de visualizações em alguns covers. Então os caras bombaram, né? Tem várias pessoas. A internet facilita isso, né? Essa propagação de conteúdo. Tem um grande professor e músico que eu tive a oportunidade de conhecer, fazer até um curso com ele, uma palestra e tocar com ele, é o Nelson Faria, um cara que deu aula na Suécia, tocou com toda a nata da música brasileira, a gente fez um som lá, e assim, foi uma oportunidade. Ele falava uma coisa assim, que a vida proporciona isso, né? Tocar as coisas de forma diferente, de você conhecer. E ele fala uma frase interessante. Ele fala sobre o Picasso, Pablo Picasso. Ele falou, o Pablo Picasso, perguntaram para ele da inspiração, né? O que ele acha da inspiração? Ele falou, como que ele buscava inspiração? Ele falou, quando a inspiração chegar, ela vai me encontrar trabalhando. Então, música é isso. A música instrumental, ela tem que... Você tem que trabalhar... Até lembrei aqui, ele deu uma esquecidinha, mas confessei aqui, lembrei o que ele falou. Às vezes, a música que você toca hoje, pode ser que você não encontre na sua região. Mas, por meio da internet, que era o caso que a gente estava falando... De repente lá na Finlândia, talvez na Ucrânia não, mas alguém na Ucrânia pode ouvir. Na Rússia o cara tá fechado lá, mas a gente vai encontrar essa vertente. Alguém lá do outro lado do mundo vai gostar da sua música. Então a internet ela proporciona isso, né? Proporciona, quem sabe o cara não quer ouvir um lambadão. Quebra barreiras, né? Quebra barreiras. Hoje a música não tem fronteira, né? Então podemos aguardar aí um projeto Gesiel Fusion em breve aí. Sim, já as músicas já estão prontas já. Eu até dei uma parada nas composições, Tô devendo uma música lá pro seu pai ouvir, que ele ouviu o método de composição do Fusion, como que ele deu risada, né? Ele falou, tinha um gato ali. Eu falei, não, eu tava imitando a guitarra. Uau! Maria, outro nível. Entrei no quarto assim, tava parecendo moade demais. Desse jeito. Moagem, né? É porque o método de composição, você vai lutando, você vai lutando ali, vai apanhando, né? Vai apanhando, né? Era como você nas paródias lá, né? Mas mais apanhava do que saía alguma coisa. Não. Né? É porque a gente tem que acreditar. Sempre modesto, né, José? Sim. As coisas simples, né? Vão longe, cara. As coisas... Às vezes a gente vai atrás de coisa muito sofisticada, igual, por exemplo, quando vocês colocaram... Vou voltar a escrever, porque agora é só teco-teco, nheco-nheco. Como que lá é... Joga e joga. Como que é? Desenrola. Bate. Esse Gisel gosta aí. Essa desgraça. Você gosta dela, né, Gisel? Gisel dança isso aí no TikTok. Rapaz, todo dia. Você já fez quantos vídeos dessa? Fala a verdade. Não, para, Gisel. Nenhum. TikTok, Gisel é um monstro. Vai ver uma coisa interessante que eu nunca vi. Vou lançar aqui, vou fazer igual Dom Vai. Vou lançar aqui pra você. Guri. Agora. Dom Gisel. Meu berereco. Olha só, vamos ver se vocês conseguem ouvir, diferenciar isso aqui. Por exemplo, não ouvi ainda no violão, aí eu vou contar um pouquinho da história desse ritmo aqui. Alguém conhece, já ouviu esse ritmo? Já ouviu? Mas eu tô conseguindo o meu psicopata.
Aqui eu tô tocando um ritmo africano chamado Congo de Ouro, que muita gente conhece. Escutou demais, né, Pedro? Já. Você tá louco, é porque... Congo de Ouro é o ritmo do funk. Tum, tá, tá, tum. Só que ele tocado aqui, ó, com violão, dá uma outra sofisticação, né? Por Já exemplo, tem letra essa, não? não, essa aqui eu coloquei. Não fiz harmonia. Mas aqui, ó, dá pra pegar as antigas, os funk das antigas. Funkzinha. Ó. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. E era funkeiro, mas era pai de família. É Silva que a estrela. Aí tem aquela também, ó. MC Eu Dentinho. só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Cibru. Ai, gosto demais, gosto demais. É, já que Cibru. Ah, é. Cibru. Ah, é. Cibru. Já é. Cibru, já é. Tenho curiosidade de perguntar pra vocês: o que é Cibru? Ah, eis a questão. Você não meteu essa, né, Zé? Eis a questão, já vamos apresentar Dentinho pra você poder tirar essa dúvida com ele. Dentinho já teve aqui já. Ainda não. Quem Grande sabe MC é Dentinho. MC Dentinho. Ele explica pra gente o que é isso aí. Vou explicar aqui nos pés achados. Dentinho Código parceiro demais. Nossa, MC Dentinho, né, Renato? Parceiro de Dentinho, ó, explica pra gente aí. Dentinho, Já mandar um vídeo, a gente vai mandar pra vocês, Zé, ele explicando o que é. Mas aí você vê, por exemplo, o funk, né? Ele pegou esse ritmo da capoeira lá, do Congo de Ouro, do maculelê, a dança de facão. E aí quando a gente traduz pro violão, né? Traz pro violão, o pessoal fica meio espantado. Mas é uma coisa tão comum, né? Tão comum pra gente ouvir e aí a gente poder... Você fala, pô, essa aí tem composição. Não, mas é uma coisa assim. Pra mim é uma essa coisa que você mandou agora é o funk? É o funk. Esse aqui, ó. Eu tô fazendo... Só que aqui Isso tá aí parece com que eu já escutei essa batida. O pessoal deve usar, né? Pouca gente. Eu não vi ninguém, alguém. É difícil, porque tocar essa... Podia tocar, por exemplo... esse aqui é o dedilhado, né? Tentar tocar aqui, nunca fiz isso, mas vamos lá, né? Fazer igual, vou lançar pra vocês aqui agora. Já não fica tão legal, né? Por exemplo, o samba já, ó. Dá pra tocar tanto dedilhado. Mas eu gosto do samba. Vai lá, lança essa aqui, ó. Samba. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. O que? Vem, chama, come, ele e zaga. Aê, passou a bola pra ele e faz gol, né? Você viu, José? Diferente dos iguais. Então, aí tem a outra. Burguesinha. Solta o filé. Tem que cantar aquela assim. Essa do seu Jorge é muito boa. Só que tem uma assim, Vai no ó. cabeleireiro. No esteticista. O dia inteiro. Tem uma que ele fala, é aquela. Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Essa aí é legal. Seu Jorge, ele trabalha muito samba rock, né? Que é um ritmo próximo do samba. Que a gente entende o rock, aí que tá. A galera que quer estudar música, ela tem que ler, buscar, ir atrás. Por quê? O samba rock, ele não é do rock do heavy metal, do rock pancadão, do rock and roll lá. Ele é o rock dos Beatles, né? Daquele... É aquele rock balançante, né? Aí misturou com a música brasileira, né? Você vê que não tem o bumbo, né? O surdão aqui, tum. Mas tem aquela, ó. Você não conheceu o primeiro rap brasileiro aí, quem não conhece, ó. Deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim, gostoso com alguém. Vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinhas
passarinhos para dar. Então o Seu Jorge ele já pega essa vertente do samba rock, né? E botou pra fora aí. E ele é o diferenciado dele, né? Essa voz dele. Ele é diferente, né? Diferente dos iguais, né? Diferente. Tinha o Jorge Benjor lá, que tá meio sumidão da mídia, né? Talvez tá desfrutando as férias, mas é um cara também referência de música brasileira, de samba rock, né? Eu acho assim, a música, ela por isso que aí que vai bater certinho o fusion aí, apesar de ser uma palavra americana, mas assim, da gente poder diversificar e assim... Você vai ter colocado o Gisele misturado. Pode ser, tô ouvindo uma música Gisele misturado, né? Agora. Bem arrastado. Fazer a música opoconiana, né? Então a gente... Quebra torto. Mistureira. Quebra torto. Gisele mistureira. Gisele quebra torto. Quebra torto, você joga tudo na panela, mistura e come. Vou até beber uma água aqui. Uai, cara. Que isso, Gisele leva tudo por trás, né? Que isso, Ô, Gisele, o quebra torto. Tradicional café da manhã cuiabano, Gisele. Levando os trem por trás. Arroz. Aqui é Aroeira, Pica-Pau. Não, jacaré. Então, assim, quando a gente pega uma coisa e bate demais, fica saturado. Por exemplo, eu acho, alguém pode depois descer o porrete, mas que falem de mim, falem bem ou mal, que falem de mim, né? E desçam o porrete. A ideia é ser o porrete nele aqui. O sertanejo universitário tá bacana, mas eu acho que tá saturado, assim. Todo mundo virou, sertanejo tá dando dinheiro. Então, assim, se você contar no dedo quantas bandas de pagode que eu me lembro aqui que continua, o Tiaguinho e o Ferrugem, Quer ver? Conta aí no dedo aí. Alexandre Pires, mas ele tá meio apagadinho assim, né? Que esse projeto dele com o Seu Jorge agora com o Seu Jorge, não, aí que tá. Eu acho assim... Eu tive a oportunidade de estar aí. Uma coisa que... Diferenciado, hein? Dentro da igreja e de outros... musical, dentro da igreja, um pastor chamado Ademar de Campos, ele falou uma coisa muito legal. Falou que o cara, músico, ele tem que ter identidade. O pai dele colocava ele, quando desde criança, para ouvir Adoniran Barbosa, ouvir samba, ouvir rock, Então, assim... O pai dele pagava um cantor, um professor de música, para ensinar ele, para ele tocar nos aniversários da família. E aí ele fala, minha influência é várias pessoas. Ele talvez já tinha o fusion lá, né, a fusão lá de vários. E eu acho assim, por exemplo, porque com o Melim, né? Melim, é Melim mesmo o nome da banda lá? Melim. Por que o Melim estourou, né? Vamos falar aqui. Porque não tem ninguém fazendo. É uma música diferente, né, cara? Exemplo, é um estilo diferente pra caramba. Direito aqui como que é? Ré maior. Ouvi dizer. Dó menor. Fá. Tô ouvindo muito. Ouvi dizer Sol. que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca ouvi. O lado meloso do Emanuel. Vocês acabam. Ave Maria. Você não conta esse lado, né, Gisele? Tem que respeitar. Pai, aqui é um homem romântico, é diferente. Fala uma palavra bonita pras mulheres aí, mano. Do nada aí, Gisele. Do nada. Aí, Gisele, o cara meteu uma dessa, né, Gisele? Uma dessa. Uma palavra bonita, Deus é bom o tempo todo. Amém. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo. Que perguntaram pro Shrek, né, o que era a sigla TPM, né? Ele falou, te prepara, mano. Ele gostou. A produção gostou. Aí, pessoal, como vocês viram, o Gisele é um cara bem eclético, né? Além de ter o seu lado educativo, né, Gisele? Sempre trabalhando com o nosso lado cultural, também com seus projetos beneficentes, projetos que auxiliam várias crianças e jovens aí em bairros aí. Também é um homem musical. É um homem que tá aí caminhando pra carreira artística e vai soltar as músicas aí, né, Gisele? Da próxima vez você vem já com as músicas autorais. Sim. Né? Vem com a banda, quem sabe a gente vai lá tocando aqui com o trio ou quarteto, né? É música instrumental. De repente pode sair alguma letra. Geralmente eu faço as letras, mas
É aquele detalhe, a gente leva... É um estilo diferente, né, Zezé? Precisar de ajuda com as letras? Aí, ó. Sempre tem uns, né? Querem... Chama no zap. Quer comer a cereja do bolo aí. Aê. Que isso, um trabalho comer árduo que eu cereja faço. do bolo de Gisele, né? Trabalho árduo que eu faço. Então, assim, são diversas coisas, né? Pessoal, para acompanhar algumas coisas da sua carreira, do seu dia a dia, no YouTube, né, Gisele? Sim, no YouTube tem Gisele Fusion. Tem a página no Facebook também, Gisele Fusion, né? Que ali tem os projetos que eu trabalhei. É assim, Várzea Grande, conheci toda a grande metrópole Várzea Grande, né? Dei aula no Engordador, nem sabia onde ficava. Cheguei no projeto lá, a escola ficava numa floresta, mas foi interessante, assim. Foi interessante. Eu falei, olha, eu vou embora. O dia que eu desci naquela poeira de Várzea Grande, eu falei, eu vou embora, esse projeto tá louco. Mas as pessoas, elas, quando têm sede, vontade, elas nos receberam tão bem ali, que foi um dos projetos mais interessantes ali, que eu trabalhei no Engordador, trabalhei no Liberdade, num bairro que ele gosta muito, Sucuri. Já ouviu falar? Sucuri. Te escuta aí nos jornais aí falando. Bairro Sucuri tem um projeto Vitória. Agora eu tô lá no Tijucal, na escola Genor, as crianças estão. E também estou aqui na escola André Luiz, começando um projeto, né? E assim vai, né? Quem sabe o ano que... Trabalhando bastante, né, Sim, trabalhando. É porque, às vezes, a gente... Esses dias eu vi numa musicista aí, também toca no gospel e no secular, ela falou, a gente quer qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter referências, né? Referência, por exemplo, vocês começaram o podcast porque ouviram algumas pessoas, viram e começaram como referências. Então, assim, cada vez mais vai alcançando sucesso. Porque quando a gente não tem referência, qualquer Zé Ruela, qualquer barulho que alguém chegue e fala, não faz isso não, isso aí vai dar certo não. Pessoal, e aí? Você já morre ali, né? Morre ali na praia. Não aguenta, né? Um dia eu fiquei frustrado, aconteceu comigo lá no SESC, eu encontrei um desenho numa plataforma que eu também comecei a desenhar. Antes da música eu desenhava. E aí eu encontrei um desenho que eu vi num livro, que eu queria fazer o quadro e encontrei. Eu falei, o cara roubou a minha ideia, quer dizer, caiu a ideia para ele. E eu não acreditei no meu Deus. Então, assim, muitas vezes a gente não acredita, né? Se você acreditar, é possível. Igual comigo. Eu queria tocar violão, uma pessoa lá do outro lado do Japão enviou um violão para a igreja, que juntou e foi indo, né? E aí são algumas histórias que aconteceu, né? E acabei, quando eu pensei assim, a pessoa, esses dias eu falei, as pessoas acham que todo músico é vagabundo, sem vergonha, né? Safado. Por quê? Tem um monte de cachaceiro aí que toca por um gole, mas é uma profissão como qualquer outro, né? Que tem que trabalhar, você tem que planejar as coisas, tocar, desenvolver outros projetos, né? Sair da casinha de só tocar partitura e tocar coisa popular e tal. Mas é isso aí. As coisas vão acontecendo. Isso aí, Gisele. Obrigado pela sua presença aqui no Pé Rachado, Gisele. Deu pra gente falar sobre bastante coisa aí. E aguardamos você novamente. A banda, beleza? Né? Se Deus quiser. Certeza. Músicas prontas. A partir da semana que vem a gente vai marcar um ensaio. E aí a gente começa a tirar as músicas, porque eu faço os playbacks, mas assim, a gente vai... Já tá em andamento, né? Já tá em andamento para as escolas, já tem 2 escolas, assim, provavelmente que a gente vai fazer, e levar essa questão da reflexão, né? Certeza. Do cultural, né? De pensar, de não só do... Ensinar, né? Porque quando a gente pensa na questão cultural, a gente pensa em sentar e sorrir e bater um papo legal, igual vocês conhecerem aqui, os Malaman, né? Já ouviu falar do Malaman? Nunca ouviu falar? A criança chegou, a professora perguntou para os alunos assim, de que eles tinham medo? Bicho-papão, chupa-cabra, outro. Eu tenho medo do Malaman. A professora, o que é Malaman? Não, quando meu pai termina a oração, ele fala, livra de todo mal, amém. Ele era paranaense, aí ele juntou Malaman, né? Essa é boa, hein? Essa foi...
Lançamento. Lançamento, esse foi o lançamento. Então, obrigado você que nos acompanhou até aqui. Agradecer aos nossos parceiros novamente, Bananazinha, Show Potiguar, Água Puríssima, Gregor Distribuidora, e nosso parceiro Chefe Juliano. Beleza, Gesiel, obrigado. Sigam o Gesiel nas redes sociais. Vai estar aqui o @ do Gesiel. Deixa o like, comenta, Deixa o like, comenta, compartilha. Fique ligado. Segue essa gurizada aí, tem futuro aí. Isso aí, Gesiel. Obrigado aí, Gesiel. Tamo junto, meu irmão. Pra vocês aí. Valeu. Prazer conhecer vocês aí. Valeu, turminha. Até a Valeu, próxima. pessoal.